Pires, tomo tamoxifeno. Fui na ginecologista e ela quer tirar meu útero. É normal isso? Vamos lá, Andréia. Para entender isso, tá? Você tem que entender que o que é o tamoxifeno, tá? O tamoxifeno é a droga que mais salvou vidas em toda a oncologia. Ela é uma medicação que desde a década de 60, 70 tem sido estudada e tem sido utilizada ali para tratar mulheres com câncer de mama. Antigamente era todas, depois quando se descobriu o advento dos receptores hormonais, especificamente para mulheres com receptores hormonais positivos. E eu vou dar uma aula hoje, saindo dessa live eu vou para a faculdade sobre farmacologia, e daí lá eu vou explicar para meus alunos sobre tamoxifeno. E o tamoxifeno ele está classificado numa classe de medicações que se chama moduladores seletivos do receptor de estrogênio. O que quer dizer isso? Quer dizer que em alguns lugares do corpo, o tamoxifeno ele age bloqueando a ação hormonal, ele se liga no receptor e impede com que o hormônio normal se ligue e faça ativação dessa função naquele tecido, por exemplo, na mama. Na mama, o tamoxifeno vem, se liga no receptor de estrogênio e impede com que o hormônio ative a multiplicação dessa célula. Por isso que ele funciona para câncer de mama. Já em outros locais, o tamoxifeno ele age como se fosse o hormônio. Por isso que ele modula seletivamente, ou seja, em alguns lugares ele age de um jeito, inibindo, em outros locais ele age como se fosse estimulando. No útero, o tamoxifeno age estimulando como se fosse estrogênio. E a função do estrogênio no útero é fazer com que as células do endométrio, as glândulas do endométrio, elas cresçam. É o que a gente chama da fase proliferativa do endométrio, que é a pelezinha de dentro do útero. E essas glândulas endometriais, elas servem para receber o bebê, tá? Só que quando ela está sempre sendo estimulada, pode ser que dê dois problemas, tá? O primeiro é um sangramento irregular, está sempre sangrando, porque quanto mais uma coisa cresce, mais ela precisa de vasos de sangue, às vezes ela não recebe vasos de sangue suficiente e aquela partezinha ela começa a ficar machucada por falta de circulação e começa a sangrar. Então, uma coisa que pode acontecer, que você tenha que procurar o ginecologista por causa do uso do tamoxifeno, é ter sangramento irregular, tá? A maioria das mulheres não tem isso porque elas têm seus hormônios, né, que vão regulando esse ciclo menstrual, fazendo ela menstruar. Mas tem mulheres que não. O tamoxifeno, ele bagunça um pouquinho a menstruação. Uma outra coisa é essas glândulas serem tão estimuladas, tá, que elas começam a sofrer um processo de transformação para um câncer de endométrio. Isso também pode acontecer. É muito raro que aconteça. É mais comum de acontecer depois da menopausa, só que dá sinais, assim, ocorre um sangramento, ocorre uma alteração ou no seu padrão menstrual, ou se você já parou de menstruar, uma mulher na pós-menopausa, ela começa a ter sangramento, antes de virar câncer, tá? Por isso que é seguro, relativamente seguro, a gente usar o tamoxifeno nesses casos, porque existe um sinal de alerta. E daí talvez seja isso que esteja acontecendo, que a sua médica está optando por tirar o seu útero, porque a sua pelezinha de dentro do útero pode ter dado alguma proliferação, que ainda não é câncer, mas para que isso não aconteça e para que você continue sendo beneficiada em relação à sua mama, ela prefere fazer isso, tirar o útero, tá? Até porque é difícil controlar a menstruação sem dar hormônios, né, nesses casos, e você não pode tomar hormônio, até porque você está tomando um bloqueador hormonal, então às vezes a única situação possível para fazer esse controle seria o uso a retirada do útero, ou a curetagem, ou a ablação endometrial, tem várias coisas que podem ser feitas. Então,